Pronto, já cheguei, já fiz tudo que eu tinha que fazer. E agora eu vou lá pra festa, filmar pra vocês tudo. A festa, as bebidas, as comidas, tudo, as pessoas. Bora. Olha a mesa de bolo e doce, gente. Olha o Icoff que preparou. Olha isso, que coisa. Pezinho no chão. Ó, tudo honra e glória a Deus. Os docinhos, que coisa mais linda. Delicioso. Olha essa mesa aqui tudo. Ó. Simplesmente perfeita. Mesa maravilhosa. E ó, a entrada da festa, vou mostrar pra vocês. Como está linda. Essa entrada. Ó. Ixi. 2025 é nosso. Uau. Ó. LED, que maravilhoso.